Alô? Vamos lá? Vamos retornar depois do cafezinho, pique total. Quem acha que o Brasil vai para as oitavas de final? Para as oitavas, eu estou perguntando. Então, eu não estou perguntando nem quartas de final. Vocês acham que ele vai ganhar da Costa Rica? Eu acho que vai empatar com a Costa Rica. Você acha que ganha? Costa Rica é melhor que a Suíça? Foi Suíça ou foi Suécia? Foi Suíça, né? Suíça. É melhor que a Suíça? É pior? Não, tem que ser pior. Tem que ser pior. Porque eu quero que ganhe o Cristiano Ronaldo. Independente do time que ele estiver jogando. Independente do time que ele estiver jogando, eu quero que ele ganhe. Nem. Não tem problema, sem problema nenhum. Deus abençoe. Deus que abençoe alguns, né? Tem gente que passa na fila de Deus e faz, não sei o que eles fazem com Deus, né? Mas eles passam na fila de Deus com alguma. Eu passei na fila do cabelo. Você chegou e falou, Deus é esse? Vamos lá. O que eu coloquei aqui nesse quadro, na verdade, é o rito ordinário, que é o rito mais completo do processo penal. E aí eu pergunto, por que o processo civil é insuportável? Porque o processo civil cabe agravo de instrumento, cabe embargos toda hora, embargos de declaração, salvo o melhor juízo, cabia antigamente o agravo retido, não é isso? Que acabou agora, porque teve, ninguém entendeu, aí tiraram. O processo penal, ele acaba e você vai ao fórum 2 ou 3 vezes. Primeiro porque você trabalha contra o escrevente do cartório. Você quer que o processo não ande. E o quanto mais erro tiver no processo, melhor, porque maior número de nulidades você terá. Então, diferente do processo civil, que na minha época, quando eu ia para o fórum tributário, eu falava para o cara, você quer que eu numere? Você quer que eu te ajude? Você quer que eu faça o despacho saneador? Porque é tão difícil fazer um despacho saneador e quem faz normalmente é o escrevente, né? Ou é aquele auxiliar do juiz. Então você fala, sabe o que eu faço para você? Eu sei que realmente colher todas as provas é difícil, mas no processo penal não. Ele é muito fácil, mas para não, eu vou passar isso daqui para vocês, muito facilmente, isso aqui é um rito muito fácil, é risível o processo civil, ele é rápido, ele é cru, ele é seco, ele é frio. Ele é frio, é um processo frio. Mas antes, só para prender a atenção e para que vocês não se distraiam devido ao cansaço, eu vou falar da coisa mais importante, que quando você chega no médico e você vai pedir o remédio para regime, você só quer saber o quanto você quer emagrecer. Você não quer saber... Até você quer saber quanto custa o remédio, mas você quer saber o seguinte, eu vou emagrecer tomando esse negócio? Porque se for, eu pago. Então, quando o cliente chega no seu escritório, quando ele te liga que a Polícia Federal bateu na sua porta, ou bateu na porta dele, e que ninguém acha que ele é um sonegador de contribuição previdenciária, né, um apropriador de contribuições previdenciárias, mas acha que ele tem um tráfico de criancinhas, certamente, ou que você tem em algumas toneladas de cocaína na sua casa, por isso que você é muito louco. O que ele quer saber é, eu vou ser preso? E se eu for preso, qual a minha pena? Não é isso que todo mundo quer saber? Ele não quer saber da sua estratégia, se você vai tirar o dolo, se você vai tirar a estado de necessidade, se você vai para a culpabilidade, se vai para a extinção da punibilidade, etc. Ele quer pagar o mínimo possível para o fisco, tendo em vista que horas ou ele não pode pagar ou ele não tem. Ele não quer dormir com o cajado nas costas dele, porque ele acorda todo dia e se tocar o interfone 2 vezes, ele vai ter certeza que é o segundo mandado de citação. E ele não quer ser algemado, porque ele não quer passar pelo vexatório, né, pelo vexame de ser algemado. Aliás, até no dia de depor na Deleprev, ele já não gosta de comparecer. Tinha um colega aqui na classe, acho que ele não veio, mas que ele advogava, e ele fala, eu não saio para ir na delegacia por menos de 3, 4 mil reais. Não vou. Simplesmente não levanto, não vou. É o que vale hoje uma diligência de 3 a 5 mil reais para acompanhar alguém numa delegacia de polícia. De resto, você não tem como ir. Mas a estratégia que eu vou falar para vocês é aplicação de pena dentro desses crimes. E é lógico que eu não vou chegar e vou falar para o meu cliente quando ligar e tiver o cara da citação. Não, tranquilo, não vai acontecer nada, fica de boa. Isso daí é liberdade pura. Esse país é o país da impunidade. Não, vocês vão falar, o cara tá aí? Meu, desce. Desce assim nesse mandado, porque ele tem o dia inteiro para esperar.
Ele não é igual o civil que passa depois. Ou o trabalhista que cumpre 30 por dia. Não, ele cumpre 2, 3 por dia. Então ele vai ficar ali plantado. E ele vai descer da Hilux, que ele vai pôr a peitoral para fora. Normalmente eles são os cariocas e eles são bonitos, mulherada. Eles ficam lá para fora. Passa no fórum criminal, vocês verem. A mulherada pira neles. Eu falo que eu não entendo o que elas têm. Eu falo, gente, o que esses caras têm? Tudo fala arrastado. Então, porque quando eles levam os réus algemados, gente, para o prédio. A assessorista fica lá parada no andar. Fala, a senhora está com algum problema? Que o elevador está parado aqui, está meia hora. Eu me sinto a rainha da cocada. Eu falo, vocês estão privativa agora para descer? Está todo mundo aqui? Tem uma equipe lá da Polícia Federal que acho que juntaram todos os best ones. Eu juro que o Rodrigo Hilbert é feio, perto do mais feio deles. Não estou brincando. Oi? Olha, eu não sei o que aconteceu. Ou é uma delegada, a chefe deles, da operação, eu não sei. Mas quando eles levam o réu, gente, assessorista, a mulher do café, a menina gerente do banco, elas passam para tirar dinheiro no andar. O andar lota, só porque eles estão ali algemando, com os caras algemados, só. Mas voltando à coisa, a pena do delito, e aí presta atenção, quem não acompanhar, pelo amor de Deus, além do dolo específico, além da inexigibilidade de conduta diversa que eu falei para vocês, quem não acompanhar me pergunta, pelo amor de Deus. O 168, parágrafo 1º, inciso 1º do Código Penal, tem a pena de 2 a 5 anos, correto? Normalmente, na hora da dosimetria da pena, prestem atenção comigo, normalmente na dosimetria da pena, o juiz começa, salvo se você tiver uma reincidência, for pertencente a uma organização criminosa e alguma coisa que o faça ser um cliente assim péssimo, que não é o que acontece na maioria do 68A, o juiz começa sempre pela pena mínima, não é isso? Mas com certeza o MP vai denunciar combinado com o artigo 71, porque é o crime continuado e normalmente você sonegou em regra, né? Eu estou dizendo que a gente aceita 1 ano e meio, 2 anos. Que é aquilo que a gente leva para entender que a empresa, de fato, não tem como se reerguer. Né? Que o mercado, de fato, acabou te engolindo ou alguma má administração, má gestão foi ali, ocorreu, algum funcionário que roubou, alguma coisa do seguinte. Então, o juiz vai aplicar hoje, em média, na Justiça Federal, 2 anos e 4 meses de reclusão. Acompanhem comigo. Ele começa, não, ele vai começar com 2 e 4. Ele, para começar com 2 e 4, ele vai analisar um artigo que é o artigo 59. Que ele vai olhar a conduta, os antecedentes. E aí eu digo para vocês, arrolem todas as testemunhas. Eu vou falar sobre as testemunhas aqui. Porque eu tenho testemunha só de antecedente. Testemunha para dizer quem você é como cidadão. Um cidadão que fez faculdade, um cidadão que sempre pagou seus funcionários, um cidadão que já teve 3 empresas, um cidadão que todo final de ano fazia, até isso a gente sabe, que fazia seu churrasco, que dava presente para as crianças, um cidadão que tentou sobreviver, um cidadão que chamou seus funcionários e falou, ó, estou em crise, está difícil. Não que necessariamente chegou e falou, estou deixando de recolher a previdência. Não que foi desse grau de de sinceridade. Mas que, de fato, chegou para os seus funcionários e falou, mas o salário de vocês está garantido, conto com ajuda, vou tentar reduzir jornada, enfim, quem trouxer cliente, entendeu? Tudo isso é válido. Não deixem de arrolar por falar, mas ela não tem o que falar ou o juiz vai negar. O juiz não vai negar, porque no direito penal vige o contraditório e o amplo contraditório. Então, se ele negar, também é causa de nulidade relativa, também dá para pedir. Então, normalmente, por mais que o normal seja rolar 8 testemunhas, ou a regra sejam de 8 testemunhas, ou de 5 no sumário, ou de 3 no sumaríssimo, arrolem quantas tantas queiram, do Ayapoque ao Chuí, desde que não sejam testemunhas para enganar o juízo, para você perceber que Obrigado mesmo. Agora tá. Desculpa. Você não vai fazer eu regravar, né? Tá.
pessoal online falhou, mas agora não falha mais. Mas eu grito pra caramba, eu falo tão alto. E aí a reclusão, o juiz é obrigado a fixar na sentença a pena, não é isso? Sempre, princípio da individualização da pena, ele é obrigado a fixar a pena de reclusão. Quando ele fixa essa pena de reclusão e ele analisa todas as circunstâncias, ele vai chegar em 2 anos e 4 meses e ele vai fazer o quê por causa dessa pena? Isso aqui é uma pena privativa de liberdade, não é? Não é uma pena privativa de liberdade? Ele é obrigado a fixar o quê? O regime de pena. Não sou eu, não. Oi. É em regime aberto. Mas o meu Código Penal, ele seguiu a Constituição, e a Constituição de 88, ela veio e previu algumas penas que seriam penas restritivas de direito. Não foi que ela falou que ia prever? E o legislador é super rápido. A Constituição é de 88, só em 97, 9 anos depois, ele conseguiu legislar. Né? Foi uma rapidez enorme. E ele trouxe aquilo que o Datena adora falar: odeio as penas alternativas. Né? O Sursi foi na 9.099 e veio em 95. Mas ele veio e traz essa possibilidade, não cabe o Sursi porque a pena já é maior de 2. Ele veio e trouxe essa, só vai caber no crime contra a ordem tributária, que daí é tributo e taxa, ou empréstimo compulsório e contribuição de melhoria. Ele vai converter num regime aberto. Converter não, ele vai fixar o regime aberto. Mas daí o artigo 44 do Código Penal fala o quê para o juiz? Que ele vai ter que converter, e não fala vai ter, ele fala poderá. Mas os juízes leem deverá. Aqui é a defesa de vocês, hein? Pelo amor de Jesus Cristo. Ele vai converter essa PPL, que é a pena privativa de liberdade, em quê? Em pena restritiva de direito, correto? Não é isso? Até aqui tudo bem? Eu tenho 5 penas restritivas de direito, que nada mais são do que efeitos secundários da pena. Dentre elas, perda de bens e valores de bens lícitos, ok? Limitação aos finais de semana, interdição temporária de direitos, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. São 5. Vocês precisam saber que vocês não estão em pós de penal. Mas, normalmente, o juiz faz o quê? Ele converte isso aqui em quê? Em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Que não se confunde com esta multa. Porque esta multa aqui, se ela não for paga, ela vira o quê? Execução? Isso. Escreve na dívida? Atívida. Atívida é ótimo. E essa prestação pecuniária vai para onde? Para a vítima. A vítima aqui é o fisco. Ok? Mas se eu tivesse uma vítima, seria para a vítima. Se fosse uma lesão corporal em veículo automotor, seria para a vítima. Seria nada mais, nada menos que uma prévia da indenização civil, que já é um dos efeitos da condenação penal. Mas tudo bem. Então, eu tenho a prestação de serviço à comunidade. A minha prestação de serviço à comunidade, ela é no valor de 1 hora para cada dia de pena. Quem calcula para mim 2 anos? Dá 365 vezes 2. Alguém tem uma calculadorazinha de... Então, 365 vezes 2... mais 120, que é 4... Mais 120 é 4 meses. Vamos colocar 30 dias no mês, vai. Quanto dá? Então, aqui eu vou ter 850 horas, não é isso? Para cumprir? Até aqui tudo bem? Então, eu tenho 850 horas de trabalho. Partindo do pressuposto que a pessoa aqui está solta, porque ela está em regime, né? Ela está no PRD. Ela vai conseguir prestar esse serviço quando? Final de semana, normalmente aos sábados, né? Aonde uma instituição que o juiz indicar, que são as instituições credenciadas, concorda? Então, divide para mim os 850 por 8. Quantos? São 106 sábados.
Um ano tem 54 sábados. Então, ele vai ficar 2 anos indo todos os sábados, seja Carnaval, Páscoa, 7 de setembro, feriado, Natal e etc., durante 8 horas, todos os sábados, prestando serviços à comunidade. Seja num hospital de recuperação de tetraplégico, na CD, lendo livro para cego, dando aula de inglês para criança carente, fazendo tanto quanto for. Aí eu pergunto para vocês, tá? E eu vou falar para o meu cliente, olha, querido, então, o máximo que eu consegui para você foi isso. Foram 2 anos de pena e converter isso em prestação de serviço à comunidade. E ele vai te amar. Vocês acham mesmo? Todo sábado que ele acorda às 8 da manhã para ir para a CD, ele vai fazer você acordar junto. Porque ele vai xingar você e a sua última encarnação. E aqui eu falo para vocês, qual é o desincentivo da lei para isso? Porque se eu for 2 vezes, nessa comunidade, prestar serviço, vamos pôr na CD, sem nenhum desincentivo, que é super nobre, e eu acho que o trabalho voluntário é muito mais válido do que o trabalho forçado. Porque para mim isso é trabalho forçado. Se eu for 2 vezes e não cumprir mais, porque cansei, porque eu mandei um F, o que vai acontecer? Hã? Vai revogar o benefício, né? Vai revogar essa conversão, né? E vai voltar para... Isso. Salvo o melhor juízo, a minha pena privativa de liberdade vai ser cumprida onde? Ah, tá. E onde é o regime aberto cumprido no Brasil? Ah, tá. E ele só vai ter que comprovar que ele tem possibilidade de trabalhar? Ah, tá. E o juiz ele vai entender que se não tem emprego para 13 milhões de brasileiros com a carteira regularizada, quiçá para um ex-egresso. Né? Ou alguém que tem a sua carteira, porque a gente pede a ficha de antecedentes criminais. Vai num jogo do Corinthians e pergunta, quem não está no RA aqui? Esvazia o time. Estou brincando. Se você vai dentro de um presídio, meu trabalho é só com presidiário. Se você vai dentro, só com executantes, estão brincando, só com execução, não sou Simone dos presos, não. Se você vai dentro, todos encontraram Jesus. E são todos corintianos. Juro por Deus. Porque se tiver uma cela de São Paulino e uma de palmeirense, e uma de Fluminense é porque veio do comando do Comando Vermelho e está perdido ali no meio de uma organização criminosa. Mas o resto, Jesus. É mulher, bandeira do Corinthians e Jesus. Todo mundo. Porque daí você conversa com ela, Jesus lhe acompanha. Assim, ó, Jesus já encontrou Jesus. O diretor preso te fala, vai encontrar Jesus. Vou conversar com eles. Não vou encontrar Jesus, mas vou conversar com meus presos. E aí você fala para o seu cliente, qual a orientação? Simplesmente não cumpra a PRD. E aí a tese que eu fiz, na verdade, eu orientei, é que a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito é um direito subjetivo do réu. É se ele quiser. E não é obrigatório. Na Estadual de São Paulo, os juízes já estão reconhecendo isso. Porque eles estão vendo essa ineficácia. Então, não está adiantando. Eles já abriram o olho. Na federal, ainda não. Ainda eles falam, doutor, eu vou impor. E o senhor vê o que vai fazer no futuro. Na lei, hoje, existe um projeto de lei, está no Senado, 9.054, que vai mudar o regime aberto. Ele vai mudar. Ele reconhece, só para curiosidade, ele reconhece que não existe mais casa do albergado. Ele reconhece que o regime aberto vai ser cumprido em regime domiciliar. Mas, cuidado, porque ele vai poder, o juiz, impor algumas penas restritivas de direito. Independente desta conversão. Então, ele vai acabar com essa conversão.
e vai obrigar você a cumprir. Sabe por quê? Essa foi o que eu escrevi. Vamos ver se é o que vai rolar. Eu penso. Se você não cumprir a PRD aqui, algumas restritivas que ele entender, qualquer uma, pode ser mais restritiva, menor até do que sua pena. Ele não está atrelado 1 hora para cada dia de pena. Ele pode dizer, você vai 2 meses fazer um serviço social. Não necessariamente 2 anos, porque ele enxergou que isso é loucura. Mas durante 2 meses você vai. Você vai aprender um pouquinho. Salvo o CTB, que hoje é específico, né? Você sabe, se tiver lesão corporal no trânsito, homicídio culposo no trânsito, você é obrigado a prestar em um hospital que tem pessoas com deficiência oriundas de acidente de trânsito. Hoje o CTB é obrigado. O que é bom para a pessoa se conscientizar. Se ela dirigiu alcoolizada, com excesso de velocidade, causou um acidente, ela é hoje obrigada, o juiz não pode fixar outra. Mas nos demais casos ele pode. Por exemplo, eu tinha um projeto com os angolanos e africanos, todos angolanos que vinham com tráfico de drogas, para que eles dessem aula de inglês em comunidades carentes. Primeiro, porque eles falam putz o inglês. E segundo, porque eu queria aproveitar o que eles podiam fazer para a comunidade. Mas eu não tinha como obrigá-los, porque se eles não cumprissem, eles sabiam que eles voltavam para dormir em casa. Mesmo os peruanos que a gente tem, que moram ali perto da Santa Efigênia. Porque eles não vão dar aula de línguas. Eles falam as 2 línguas, por que não nos ajudar? E tem as crianças carentes, elas querem, elas iam, gente, elas iam. Eu fiz quase não tenho conteúdo programático para eles darem, consegui que dessem os livros para eles estudarem, porque na escola estadual não tem, e eles acham inglês para entender game, para entender os hip hops, que fosse através de música, lúdico, sei lá. E eles convivendo com comunidade, conviviam com crianças e etc. Mas daí eles entenderam que não cumprir também não dava em nada, e aí também desincentiva quem quer tentar ajudar, né? Mas o que vai acontecer só se esse projeto passar? Penso eu, hein? Se eu não cumprir o regime aberto, com essa pena que vai vir, eu estou só viajando, hein? Se eu não cumprir, o que vai acontecer? O juiz faz o quê? Não, ele vai pro semi-aberto. Aí ele vai poder fazer a regressão. Aqui ele não pode fazer essa regressão. Ele só volta para o regime que ele aplicou na sentença. O que é tudo de bom. Já tenho medo que se isso aqui passar e ele puder aplicar isso aqui no regime aberto, porque hoje em dia ele só pode pôr restrições no regime aberto, do tipo, não vai frequentar casa de jogo, não vai frequentar prostíbulo, não vai frequentar a residência da esposa que você bateu a 400 metros, enfim. Esse projeto já passou pela Câmara, já passou pelo Senado, já voltou para a Câmara, agora está na última do Senado. Tem muitas coisas erradas. Eles acabam com os manicômios judiciais. Então, vai ser um problema do SUS, né? Então, a lei antimanicomial que a gente tem vai começar a valer de verdade. O meu problema, minha tese de doutorado é com psicopata e o sistema penitenciário, e eu não sei o que fazer com os meus psicopatas. Porque horas vão colocar no Brasil, a gente tem um liame que a gente chama de semi-inimputável. Ou o cara é louco, ou ele é não louco. Eu não conheço quase louco. Não tem um meio louco. Existe o portador de doença, o esquizofrênico, o bipolar, que está no momento da doença e ele tem cura, ele tem uma doença. E toda doença, salvo morte, que o leva a óbito, ele tem uma cura. O portador de um transtorno, que é a psicopatia, não tem cura. Ele é portador, como o autismo, como é o Down. Só que o psicopata não parece ter transtorno. Então, ele convive em 4% de toda a população mundial. 4% dessa classe, ou de que está online, é psicopata. Não necessariamente criminosos, nem tendentes à prática de crime, nem tendentes à violência. Mas são. E quando o são, porque tem outra anomalia associada, né? Porque daí eles estão associados ou ao sexo abusivo, ou ao álcool abusivo, e a gente só consegue capturá-los quando eles desenvolvem isso. Daí eles viram maníaco do parque, eles viram maníaco o Chico Picadinho é meu amigão. O Chico Picadinho, eles bandido da luz vermelha. Quando eles, porque o F60.2, que é o psicopata puro, aquele que o psiquiatra consegue diagnosticar, esse está solto. Ele é ótimo, ele é escorreito, ele leva uma vida numa boa, ele às vezes até casa, tem filhos ou tem bichos, enfim.
Mas quando ele se junta a uma outra diagnóstico, aí vai capturar. E o diretor de presídio ou do manicômio fica desesperado, porque entra ali um líder, não entra um preso normal. Entra alguém que não aceita ordens e entra alguém que manda nos outros e que tem mais convívio com os outros do que um diretor. E esse diretor não sabe o que fazer quando ele é obrigado a dar um livramento condicional ou quando ele é obrigado a dar saidinha de Dia dos Pais para um cara desse, porque ele não sabe o que ele vai fazer no dia que ele sair. O Chico Picadinho, ele ainda era do sistema vicariante, do duplo binário, me perdoa. Você podia ter pena e depois medida de segurança. Então, ele está hoje interditado. E ele não quer sair de Taubaté. Então, ele está lá. Ele é o dono da biblioteca. Ele recita Camões. Surreal a inteligência dele. Surreal. E ele é enorme, um homem enorme. Está velho pra caramba, 74 anos. Fortão. Ele chegou para mim, doutora, bem, roupa de presidiário. Faz questão de andar igual aos outros. Não é mais presidiário, porque ele está solto, teoricamente. Nenhum hospital quer. Os entes familiares, ninguém, né? E tirar a liberdade, mas não a vontade de matar. Tudo bem. Tá certo, Francisco, eu entendo. Vontade de matar eu sempre tive. Desde que eu nasci. Tá aí o diagnóstico, é um psicopata. Vamos fazer o quê? E o diretor não tem medo dele. Ele não quer sair. Tamanha consciência que ele tem que se ele sair, é igual o Chico Pigadinho. Ele vai morrer ou ele vai matar. Entendeu? É diferente daquele bandido que mata policial. Como ele chama? Esse saiu o Taubaté 1, coitado. Era o pior Taubaté que tem. Ele só mata bandido. A comunidade foi buscá-lo. Do tanto que queria. Mas ele tem a frieza da morte como algo assim... Ele é nordestino, mas... Isso, que ele escreveu um livro. E assim, a comunidade adora tê-lo. Porque ele mata só gente ruim. Mas ele mata. Ele é um psicopata. E é a quarta vez que ele volta. E vai voltar a quinta, porque vai continuar matando. Porque mesmo que seja bandido, ele não tem direito de sair matando, né? Vamos voltar para o procedimento. Independente disso... Por isso que o direito penal é palpitante, não tem jeito. Oi? Independente disso... Mas o direito penal, por isso que o direito penal, na verdade, ele palpita porque ele é isso, além de conversa de boteco, que não se entra no direito penal em conversa de boneco, porque dá pau, dá briga, né? Ou você fala o que o Datena acha ou o que meu pai acha e fica quieto, né? E fala que defende bandido, isso mesmo, defende o bandido, ou você começa a entender as particularidades das pessoas que são doentes, que precisam de LOAS. São doentes, vocês defendem quem precisa de LOAS, e o psicopata precisa de um tratamento, na verdade, de uma monitoração, né? Porque ele nasceu com uma anomalia de transtorno, e todos os países do mundo, quase, hoje reconhecem o cidadão psicopata e o tratam. Tratam não, o monitoram. Para que ele não cometa delitos. Não, nem todo serial killer é psicopata, nem todo psicopata é serial killer. Essa é uma conclusão totalmente falha. Mas a gente tem muito serial killer que é psicopata. E ele não demonstra realmente nenhum tipo de arrependimento. Eu digo para vocês, por exemplo, o Misael, que matou Mércia. Não sei se vocês lembram, eu falo aqui porque eu conversei com ele. Nardoni, eu conversei com o Lindenberg, conversei que matou a Eloá, conversei com o Cravinhos, não. Cravinhos estavam presos em outro estado. Oi? Quem? Bom, E com o Abdel Massif, todos. Misael fala o seguinte, sabe o que estava errado? Que tinha uma câmera na rua. Oi? Tinha uma câmera na rua. Ele errou o delito. Porque ele parou numa rua, ele acha que ele empurrasse o carro e não tivesse passado por aquela rua, ele estaria isento de pena, você entendeu? Olha o grau. Olha o grau. Quando você imagina que você escuta de tudo. Então ele errou. Quando ele só passou na rua errada. Porque lá, você fala, meu Deus do céu. Mas este ele mostra que se importa. Com o quê? Então eu não
Ele é um psicopata. O psicopata ele mata sem remorso algum. Então independe para ele se aquilo vai acabar com a família, se vai ter uma câmera. Não, ele é um psicopata, ele só se arrepende de estar preso. Porque tirou a liberdade dele, mas não a vida de alguém. É assim, ele se arrepende. Você pergunta para ele se ele se arrepende? Sim. Por quê? Porque eu estou preso. Eu fiz o crime errado. Eu só errei na hora da execução. Você conversa com o Geleião, que o Geleião morreu, tadinho. O Geleião é o fundador do PCC. É mesmo. Ele é fundador. Tem um livro em homenagem a ele, chama PCC, o Pacto de Sangue. Mostra que foi ele que criou, e ninguém acredita que não foi o Marcola. Foi ele que começou matando 2. Quando ele saiu da cela, primeiro dia que ele entrou, ele quebrou o pescoço de 2 no meio de todo mundo para mostrar quem ele era. Segundo o Geleião, ele falou, mas doutor, eu estou preso há mais de 75 anos. Há mais de 30 anos pelo mesmo crime. Que crime, Geleião? Ah, eu tive tananã, 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 falou milhões. Eu não ouvi ele algemado, nunca precisei. Arrancou todos os dentes da boca sozinho. Falei, Geleião, quantos você matou aqui dentro? Ah, falam que eu matei 11. Mas eu acho que foram só uns 9. Geleião, como? Ah, eu arranco, sabe esse fio de nylon que está aqui na minha roupa? Então eu arranco, dou 2 nós, pego a jugular e puxo. Senão eu pego o pescoço e faço assim, ó. Tá simples. Tá simples. Agora, mas ele era o único monitorado pelo GAECO por causa da morte do Celso Daniel, a última testemunha. Acabou a testemunha do Celso Daniel. Foi arquivado. Bom, oi? Agora a causa-morte do Michael Jackson, alguém já viu? Que fantástico que foi. Aí depois a gente conversa. Gente, foi demais. Descobriram assim, a droga que ele tinha tomado há 5 dias atrás. Coisa de louco que fizeram, que é o que os Estados Unidos fez para saber a causa-morte. Não, foi excesso de remédio, de calmante. Ele errou porque ele tentou ministrar um mais fraco antes. Ele não, aí quando ele deu o mais forte... Mas se você vira o laudo, que a perfeição do grau de detalhamento está para sair pela mesma equipe da Amy Winehouse. Porque ela é minha ídola, porque ela morreu de overdose de álcool. Porra! Eu já bebi tanto, nunca cheguei nem ao pé. Não, overdose de álcool, amiga. Droga ilícita eu não uso, mas já bebi tanto que eu não cheguei nem perto. Não é possível. Um dia eu falava, vou morrer, essa mulher morreu, eu vou morrer também. Tô brincando. Tudo brincadeira, tudo brincadeira. Vamos ao procedimento. Então, ó, é brincadeira. Então, tá, Deus a tem. Acho que foi a última que cantou um pouco da música e representou um pouco da cultura da música. Salvo o Charlie Brown e os outros que também acham que... Eu chorei muito quando o Chorão morreu. De verdade. Chorei mais muito, muito. Porque eram poucas pessoas como Cazuza, Cássia Eller, o Chorão, que eu, de fato, sabe, sou honesta para vocês. Eu realmente me chocou a morte dele. Se matam, né? Muita inteligência. Eu tenho o oferecimento da denúncia por parte do Ministério Público, a gente falou da NFLD, lembra? Eu recebo uma representação para fins penais. E depois que recebe essa denúncia, veja, doutores, eu não tenho aquilo que o processo civil tem, chamada de citação para oferecimento. O que o processo civil fala para você? Você está citado, não é isso? E aí o processo penal, ele vem e faz o seguinte, o juiz olha e recebe essa acusação ou rejeita essa acusação. Se ele rejeita, o Ministério Público pode recorrer. Né? Porque a denúncia é do Ministério Público, correto? E aí ele rejeita e cabe o recurso em sentido estrito. Não precisa entrar no mérito. Se ele recebe e fala o seguinte, tem sentido, por quê? Tem nada, tem só uma NFLD, um contrato social, 2 sócios, valor da dívida e quando foi constituída. Nada mais. Tudo aquilo que a Receita fez é isso aqui. Às vezes tem um advogado mais substancioso que fez realmente um processo administrativo aí bem suculento, mas é difícil. O que ele faz? Ele faz uma primeira citação igualzinho ao processo civil. Pessoal, porque vai baixar lá os caras de preto. Depois, não te encontrando, ele vai fazer a citação por hora certa. E não sendo possível a citação por hora certa, vai ser a citação por... edital. Se eu tiver a citação por edital, o que vai acontecer? Eu posso antecipar as provas de caráter urgente, mas eu suspendo o processo com base no 366 e suspendo também a prescrição. E de 6 em 6 meses, automaticamente, o meu sistema vai mandar o ofício
para todos os órgãos federais te procurando. E a resposta vai vir, na minha época, era via papel, numerava, juntava, declarava que juntava, sabe, carimbo de juntada. Hoje não. Então, assim, vai acabar sua vida civil. Você não vai ter nenhum chipzinho que não funciona, mas você não vai ter nenhum chipzinho. O seu endereço não vai existir. Porque uma hora você aparece. A prescrição está suspensa. Bom, você foi citado e, nesse momento, isso daqui mudou em 2008. Não era assim. Porque, na minha época, se apresentava uma defesa que chamava defesa prévia. Isso antes de 2008. Hoje, não. Hoje, se apresenta uma defesa que cada um chama de um nome, defesa preliminar, defesa... Cada um chama de um nome para poder vender livro. Oi? Oi? No ESAG tem a defesa prévia, mas não tem a resposta à acusação. Por quê? Não sei. Não aparece? Parece defesa prévia ainda? Ai, que ignorância. E não é. Porque agora eu tenho o prazo de 10 dias. Antes era o prazo trido legal, que a gente chamava. Agora eu tenho 10 dias. E nesses 10 dias, doutores, se eu perceber que meu cliente está respaldado por provas boas, substanciais, justas, eu posso e devo apresentar toda a documentação possível. Agora, se eu sei que meu cliente sonegou, se eu sei que teve um dolozinho, se eu sei que... Calma, isso é estratégia de defesa, não vai munir o Ministério Público agora da sua tese de defesa. Porque senão ele vai calcar na testemunha. Isso é estratégia. Então, quando eu estou num crime de drogas, se eu tenho um drogadito, realmente aqui eu vou comprovar por laudo mais A e mais B que ele ficou internado, que ele bateu na mãe, que ele é um playboy, etc. Se eu sei que ele de fato é um traficante, segura a mão aí, porque eu vou fazer isso depois. Ele tem direito de defesa, a lei assegura o direito de defesa. E isso não é vexatório e vergonhoso para ninguém. Bom, ali o que ele vai apresentar? A única coisa que ele não pode deixar de apresentar é o rol de testemunhas. Aqui, vocês lembrem da Maquita, aqui é perempção mesmo. Porque se não apresentar aqui, não tem testemunha, não tem princípio do contraditório aqui, nem ampla defesa constitucional que admita apresentar testemunha depois. Nem que ela venha de Chico Xavier. Olha, ela ressuscitou. Bom, ressuscitou, o problema dela vai falar outra hora. Agora não. Nessa hora aqui que, de fato, o juiz vai olhar o processo. Aqui ele olha. Aqui ele olha, porque se ele tiver que fazer absolvição, ele vai fazer uma absolvição sumária. E aí ele vai falar, bom, olha, realmente as provas não vão me deixar levar para frente esse processo. E veja que ele vai fazer tudo isso sem ouvir quem? O Ministério Público. Ele absolve, dando a oportunidade de falar para o Ministério Público só. E mesmo assim a denúncia aqui tem 1,5 páginas. Então, quando for crime contra a ordem tributária, quando é homicídio, quando é júri, a denúncia é pesada. A denúncia vem substanciada. Quando eu tenho hoje o maníaco da Vila Alba, 7 vítimas de canibalismo, aí a denúncia veio 64 páginas e a juíza indeferiu o laudo de sanidade mental. Porque achou que ele não era louco. Comer gente não é loucura, não, é normal. Quero ver o que vai acontecer no final. E aqui ele vai olhar e vai dizer, olha, eu vou absolver sumariamente, e aí o MP vai poder apelar, né? Óbvio. Ou ele vai dizer, não, olha, não é caso de absolvição sumária, eu vou para a audiência de instrução e julgamento. Tudo isso você não foi no fórum, tudo isso você protocolou no sistema. Quanto menos você for, quanto menos der sua cara, quanto menos o juiz te conhecer, melhor. Não vá. A hora que ele falou não é caso de absolver, ele vai marcar uma audiência de instrução e julgamento, que é igual ao processo do trabalho, que é chamada de audiência una. Una porque ele vai produzir naquela audiência todas as provas. Doutores, até aqui não tem embargos, não tem saneador, tem nada. Nada. Ele viu só as provas lá, juntou, viu o que o MP falou, juntou, falou, não é caso de absolver. É caso de audiência. Chama para audiência. Chamando para audiência, ele vai seguir um rito lógico. Ele vai ouvir primeiro a vítima. No caso de vocês, quem é a vítima? Vai dar para ouvir o fisco? Então, não vai ouvir ninguém. Ele vai ouvir as testemunhas de acusação. Se tiver uma testemunha de acusação, às vezes é um auditor que auxiliou o MP
na época que estava fazendo investigação na empresa. Só se tiver. Ou um policial que fez a apreensão dos livros contábeis quando a empresa foi presa em flagrante. Alguma coisa dessa. Só. Aí ele vai ouvir as testemunhas de defesa. Então, a defesa fala sempre depois da acusação. E essa que eu digo para os senhores, arrolem, porque eu tenho sentença e eu deixei à disposição dos senhores que o juiz, que o tribunal está confirmando sentença dizendo ninguém melhor que o juiz de primeira instância para olhar no olho da testemunha e saber se ela está falando a verdade. Quem somos nós que nem contato com a testemunha temos para saber se o juiz escreveu aqui que é certeza que a testemunha estava falando a verdade, que pela percepção e linguagem corporal, essa testemunha não estaria mentindo, não teria o porquê mentir? Nós vamos confirmar essa sentença por prova testemunhal. Então, aquela que era a prostituta das provas na minha época, porque a rainha da prova era a confissão, e a prostituta, que salva o melhor juízo, era a testemunha. Depois da delação premiada ter virado o escarcéu que virou, confissão é nada. Porque os caras começaram a ter confissão para reduzir pena. Não é isso? Então, uma testemunha não tem um porquê. Ela está em juízo, ela está dando fé. Ela pode responder por falso testemunho. E o juiz hoje olha, porque no direito penal vige o princípio da identidade física do juiz. Não é igual ao processo civil, que o juiz que faz a audiência de instrução não é o que julga. É horrível. Não foi o cara que tomou seu depoimento, ele lê aquilo frio. Declara que viu o quê, que nem sal, você põe quanto você quiser, cada um gosta, que nem orégano em pizza. Declara que viu o quê, que foi que porra, se você sentir a testemunha no cara a cara, ou você vê numa declaração de divórcio ou de guarda de criança o que é o pai, o que é uma mãe frente a frente, aí você sabe, ou numa audiência previdenciária, você vê quem merece o benefício, chama ali então quem está pedindo LOAS, chama para eu ver. Não nega sem olhar. Não tem fingimento de ir com corrente para fora, camisa rasgada. Não cai mais nessa. Não tem mais essa. Hoje o juiz estuda mais psicologia do que o próprio direito, né, aquele direito seco. Mas, enfim. Se tiver perícia, porque as empresas pedem perícia contábil para dizer que o documento é válido, que o livro é válido, que não houve falsificação, que não houve, entendeu? Que o balanço, porque a gente não entende de balanço. Então, para mostrar que existia balanço, perícia. Se for o caso de acariação, que não é o caso, mas por isso que o juiz não dispensa a testemunha até acabar a audiência, você pode ter sido ouvido às 14h e saído fora às 8h. Porque até não acabar a audiência, o juiz não dispensa. Porque a hora que ele quiser te ouvir de novo, aí ele vai ouvir como testemunha do juízo. Agora eu quero te ouvir de novo, diferente do cível. O cível, você vai lá, dá sua testemunha e vai embora. Ele vai te chamar de novo, se ele quiser. Você tiver o reconhecimento, aí o que ele vai fazer? O interrogatório do acusado. Então, o acusado é o último que fala. E aqui que ele vai jogar toda a tese de defesa. É aqui que o advogado vai fazer todas as perguntas para que ele responda tudo da melhor maneira possível. Se ele tiver que estar instruído, ele tem que estar instruído aqui. Aqui. Se o juiz entender que está bom, sem diligências, não tem mais diligência, ok. Ele pode entender que precisa de novas diligências, que ele quer que se oficie o Banco Central, porque ele entendeu que na testemunha teve alguma coisa ali que ele não gostou. Ok? Mas ele vai falar alegações finais, orais. Primeiro acusação, depois defesa. Nessa hora o senhor olha o relógio, tal qual agora vocês estão olhando, fala assim, excelência, eu tenho uma audiência daqui 10 minutos, lá no Rui Barbosa. Converte memoriais, por favor. Que ninguém merece fazer alegações finais na frente. Nem o mais experiente dos advogados. Só o que trabalha em júri, está acostumado. Porque esse também é artista. Doutor, e é óbvio que ele vai converter, porque ele também não quer esses memoriais, porque se tiver os memoriais, ele é obrigado a sentenciar na hora. Eu só conheço casos de alegações finais na hora negadas em caso de tóxico. Porque o juiz é obrigado a sentenciar em 60 dias. Então, ele fala, doutor, eu vou indeferir, porque eu tenho prazo pelo CNJ para sentenciar. Então, se eu der, talvez, mais prazo, eu não consigo sentenciar no prazo certo. Então, eu peço vênia, mas eu não vou. E você não vai conseguir cavar nulidade. Mas, no caso aqui, é sempre, doutor, eu tenho uma audiência, converte memoriais. Ele vai converter, só que você vai sair intimado da audiência. A única coisa é essa. O prazo está correndo. Que 5 dias.
O prazo vai estar correndo. Ou, se tiver nova diligência, enfim, ele vai converter em alegações finais escritas para as duas partes e vai dar a sentença. A sentença, que é isso daqui, fixação de pena, lógico que tem que recorrer para ganhar mais um pouquinho, para tentar diminuir para 2 anos e 2 meses, para tentar tirar o valor do dia multa, mas não vai mudar muito a sentença. Sentença com 2 anos, no crime de vocês, a gente não diminui muito, não. No máximo, diminui uns meses. Vai diminuir dias multa, isso a gente consegue diminuir bastante. O MP vai recorrer pelo valor do dias multas, porque é dever de ofício recorrer, para quê? Para não prescrever. Aí o recurso tem meia página, de verdade, porque é só do valor de multa, mas tem que recorrer. Tanto que no final o desembargador fala assim, e só para não dizer que não falei das flores, calma assim, sabe? Tipo, quanto ao dia multa eu mantenho, porque ele tem que falar. Não, reduz não, porque o MP pede para aumentar. A parte não pede para reduzir, porque já é baixo, que a gente já dá no mínimo de 30 avos, não tem como diminuir. Então, ele pede para aumentar porque sonegou muito, 10 mil é muito, é piração. Você vai apelar, apelação, recurso especial, recurso extraordinário. Isso acabou o processo penal. Não tem embargos, não tem agravo de instrumento, não tem mimimi, não tem, é fácil. Não tem tutela. Que tutela antecipada? Não tem tutela antecipada. Depois você tem o cumprimento de pena, você tem essa estratégia aqui, mais estrategista, é um play bargain, na verdade é um jogo. É um jogo de negociação, seja a delação premiada também é um jogo, né? Você tem a aplicação do princípio da insignificância, você tem o refis, você tem parcelamento, você tem aí todos os jogos políticos que eu recomendo a leitura, na verdade, mais rápida possível, de informativo. É só ler o tópico do informativo, não precisa nem ler a ementa, nem ler o resto, porque o informativo já fala. Princípio da insignificância no direito penal, 20 mil reais. Estou aguardando esse julgamento, porque em março desse ano foi mantido 10 mil só. Para descaminho, que é entrar a mercadoria com valor menor. A gente achou que fosse ampliar para ficar 20 mil, como é para a execução. E a execução vai para 40, hein? A gente achou que o direito penal, pela lógica, fosse acompanhar. Mas eu acho que o assistente do ministro não se atualizou nos 20, manteve os 10 para o descaminho. Tem um caso rolando lá, com o princípio da insignificância na apropriação. Vamos ver se amplia pelo menos para os 20. Mas, por enquanto, se eu fosse chamada a responder numa prova oral, eu diria 10, mas sem lógica. 10 porque é 10. Porque antes era com base na instrução da Receita, para execução era 10, então para a pena também era 10. Ponto. Agora, para execução é 20, para a pena é 10. Desse caminho ficou, mesma lógica. Vamos aguardar aí cenas. Aí o STJ está acompanhando para ver o que eles vão. Deve jogar pelo menos até outubro, setembro, outubro, deve sair alguma consideração. Agora que vai para 40, vamos ver que salto que vai dar o direito penal. Porque daí sonegar 40 mil, tá bacana. Faz abrir várias empresas, pequenas guias, vai sonegando de 40 em 40 em pequenos meses. Vai fazendo pequenas, não é? Estou brincando, eu não vou aqui incentivar a prática do crime, senão eu que vou fazer apologia à prática de fato criminoso. Já pensou? Ser processada? Grandes negócios. Pessoal, agradeço a atenção de vocês. Não quero que tenham medo do crime mesmo. Compensa, não? Dos crimes previdenciários, que tenham medo de advogar nessa área. Não precisa passar para colega nenhum para fazer. É fácil, vai ter peça modelo para vocês. É fácil. STJ está cheio de julgamento. Nada mais do que pegar a jurisprudência, aplicar a jurisprudência numa peça prática e defender ao máximo a inexigibilidade de conduta adversa, a ausência de dolo e depois saber que, ao final, o que vocês vão apresentar é isso. Então, ele não vai preso, a pena é essa, mas ele vai perder, talvez, a primariedade. E isso é algo que não vai poder ser negado, que eu acho que é o que as pessoas não querem. Ok? Eu deixei no meu e-mail para vocês na aula passada. Fico à disposição, se quiser livro, doutrina, te passo ou ordem tributária ou seguridade social. São diferentes teses, mas daí eu passo, ok? Obrigada, gente.